Ele teve um ser tríplice na terra. Quando esteve na terra, ele foi um ser tríplice. Na terra, ele foi profeta. Ele é também no céu, sacerdote. E quando voltar à terra novamente, ele será rei, profeta, sacerdote e rei. Aquele que era, que é e há de vir. Aquele que era, foi Jesus, um profeta. Aquele que era, agora é um sacerdote fazendo sacrifícios espirituais. Um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas e manifestar-se e provar que está em nosso meio, profeta, sacerdote e rei, porém um Deus. Quando esteve na terra, ele foi profeta, a palavra, a fiel testemunha. A Bíblia o chama, um pouco mais tarde, uma fiel testemunha. É o profeta. Ele foi sacerdote, quando ele é sacerdote agora, quando vier, ele será rei. Se você for até ler Apocalipse 15:3, você pode ver em Apocalipse 15:3. Vamos abrir e ver o que se ele vai ser rei, se ele é rei quando vem. Agora, vamos a Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. O que ele foi na terra? Profeta! Como o povo soube que ele era profeta? Ele fez o sinal do Messias que foi profeta. Oh, bendito seja o nome do Senhor! Como eles falharam em vê-lo porque estavam buscando alguma outra coisa. E ele fez o sinal do Messias. Eles não deram ouvidos a isso. Ele foi profeta. Moisés disse: o Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. Será, porém, que se não derem ouvidos a esse profeta, serão extirpados do meio do povo. Ele foi um profeta na terra agora porque ele foi o quê? A fiel testemunha da palavra de Deus. Amém! Ele foi a palavra de Deus manifestada. São João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi a verdadeira e fiel testemunha da eterna palavra de Deus. Ele foi a palavra. Foi a palavra de Deus. E sendo a palavra, ele foi profeta, porque a palavra de Deus fluía através dele. Ele havia de dizer somente a coisa: eu não posso fazer nada por mim mesmo, a não ser o que o Pai me mostra para fazer. Não sou eu que faço as obras, mas o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Eu e meu Pai somos um, meu Pai está em mim, disse Jesus, o homem, o tabernáculo. Deus tem muitos títulos: Jeová, Jeová Jiré, Rafá, Manassés, muitos. Ele tem 7 nomes compostos de redenção. Ele tem muitos títulos: Rosa de Saron, Lírio do Vale, Estrela da Manhã, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo isso, porém, ele tem um nome humano. Deus só teve um nome, e esse foi o Senhor Jesus Cristo. Quando nasceu Cristo, o Senhor, 8 dias mais tarde, o Espírito Santo o chamou pelo nome de Jesus. Sua mãe fez que ele fosse circuncidado e o chamou Jesus. Ele nasceu o Cristo, como eu nasci um Branham. Eu era um Branham quando nasci, dado o nome de William. Amém! E ele nasceu Cristo, o Salvador. E quando tinha 8 dias de idade, foi-lhe dado o nome de Jesus. Ele foi o Senhor da glória manifestado. Assim, ele é o Senhor Jesus Cristo, o Deus da glória manifestado entre nós. Aí está. Na terra ele foi o profeta, na glória ele é o sacerdote, voltando ele é o rei. Eu gosto disso. Profeta, fiel testemunho da palavra, sacerdote, com o seu próprio sangue perante Deus. Rei dos santos, não rei do mundo agora. Ele é rei dos santos. Nós temos reis terrenos sobre essas pessoas, porém temos um rei também. É um reino. Essa é a razão por que agimos diferente. Como eu disse, não faz muito acerca da minha esposa, nós estávamos na loja aqui e vimos um milagre quase.
Era verão, uma mulher estava de vestido e eu disse, isso é uma coisa estranha. Eu disse, se tivesse com a minha câmera eu tiraria a foto da dama, porque aquela foi a primeira mulher que vimos de saia, vestida como uma dama devia estar todas as mulheres. Ela disse, bem, porque a Bill do jeito que a nossa gente se veste é que somos ordenados. Eu disse, não é o nosso povo, é o povo de Deus, requer-se santidade do povo de Deus. Disse, bem, elas não vão à igreja. Eu disse, há uma dama bem ali que canta no coral numa certa igreja aqui. Bem, então por que isso? Eu disse, porque ela não é ensinada diferente. É exatamente isso. Aí está, essa igreja carnal. Nós entraremos nisso essa semana. Igreja espiritual e igreja carnal. Eles estão todos regressando direto para as igrejas mães. A Bíblia diz em Apocalipse 17 que eles fariam isso. Estão retornando agora mesmo, todos eles agindo assim, organizando-se. Rapaz, nós temos certeza, nós nos organizamos, nós somos isso e somos aquilo. Não foi assim no princípio, tirando todo o poder da igreja e pondo-o sobre um bispo ou papa. Deus está em sua igreja, entre o seu povo, manifestando-se através dos leigos e por toda parte agora. Porém, neste dia, ela disse, bem, nós não somos americanos. Eu disse, não, nós vivemos aqui, porém não somos americanos, nós somos cristãos, nosso reino é do alto. Se a nossa vida vem dali de cima, então nós agimos dessa maneira, porque nossa vida é de um lugar santo, tem aparência diferente, veste diferente. As mulheres lá em cima têm cabelo longo e elas não usam manicure no rosto, elas não usam shorts, elas usam saias e vestiduras longas e vestidos, têm cabelo longo e coisas tais assim. A natureza disso, dali de cima, reflete em nós. Os homens não fumam, mascam, mentem, roubam. Eles vêm, o espírito deles vem de um lugar santo, faz que ajam de modo santo, que reconheçam uns aos outros como irmãos. É isso. Nós somos de um reino e nós temos um rei e ele é o rei dos santos e a palavra santo vem da palavra de santificados. Então, quando uma pessoa é santificada, Cristo, o Espírito Santo se move para dentro do coração e se torna rei sobre isso. Oh, que coisa! Isso devia atingir em cheio. Oh, quando o vaso santificado de Deus, Cristo, o rei, o Espírito Santo se move para dentro e um rei tem seu domínio. Amém. E o seu ser inteiro é regido pelo Rei dos Santos. Um reino. Todo reino na terra será comovido, despedaçado por poder atômico, porém a Bíblia diz, nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Amém, Rei dos Santos. Eu quero que vocês notem os símbolos de Cristo também na Bíblia e aqui na terra. Na terra ele foi profeta. Creem nisso? Um profeta é uma palavra, sabemos disso. A palavra profeta significa um divino intérprete da palavra. A palavra divina é escrita e o profeta tem o divino Espírito de Deus dentro dele. E vocês sabem, o profeta no Antigo Testamento era chamado Deus. Quantos sabiam disso? Jesus disse, se os chamaram deuses, não está escrito vossa lei, eles sois deuses, e se os chamaram deuses, a quem a palavra de Deus foi dirigida, o profeta, como me condenareis quando digo que sou o Filho de Deus? Porque ele era chamado Deus, porque levava dentro dele a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Portanto, a palavra profeta significa Sua interpretação não é para ser misturada com nada, está vendo? Ele diz, se houver um entre vós que seja espiritual profeta, eu, o Senhor, falarei a ele, se o que ele disser suceder, então, a ele ouvi porque eu sou com ele, porém, se não suceder, então não o ouçais, eu não o enviei, é assim que sabeis. Então, veja, a interpretação divina da palavra tem de coincidir com esta última revelação. A igreja, ele é Deus, o Todo-Poderoso. Na terra, ele foi o profeta. O que é a águia? Quantos sabiam que um profeta é considerado uma águia? A águia é o pássaro mais forte que temos, mais poderoso. Algumas de suas asas se estendem até 14 pés de ponta a ponta. Ela pode sair e voar tão alto que se algum outro pássaro tentasse segui-la, se desintegraria. As penas cairiam dele e ele se desmantelaria. Porque ela é construída de modo especial. E de que ele serviria subir àquela altura se não pudesse ver o que está fazendo quando está lá em cima? Fala-se de olho de falcão. Você devia ver o olho da águia.
Um falcão poderia ver uma galinha, isso mesmo. Esse é o problema com alguns desses falcões hoje, Porém, eu lhe digo, uma águia vai assim, se um falcão tentasse segui-la, ele morreria. Ele sufocaria. Ele não pode entrar nessas esferas a que a águia entra. E então ela tem um olho que pode ver tão longe quando está lá em cima. Assim, essa é a razão porque Deus chamou seus profetas águias. Chega lá em cima e ele é uma águia. Ele pode ver muito longe. E Cristo na terra foi uma águia. Quando morreu, ele foi um sacerdote, assim isso fez um cordeiro, está certo? E quando vem novamente, ele é rei, assim ele será um leão, amém, o leão da tribo de Judá, amém. Ele é uma águia, um cordeiro e um leão, amém. Pai, Filho, Espírito Santo, profeta, sacerdote e rei, aquele que era, que é e virá, o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, do princípio ao fim, o Deus eterno.